teve umas semanas aí atrás uma pessoa que vive com esquizofrenia, né? A gente teve até que gravar de manhã porque ele falou que ficaria melhor, né? Porque a medicação tá mais efetiva e tudo mais. O que é esquizofrenia e como que essa pessoa consegue conviver no dia a dia com as outras pessoas? Não consegue? Não? Não, o esquizofrênico tem uma dificuldade enorme, monstruosa. De um jeito simples, né, Tá. Vilela? É óbvio que tem características genéticas e tendências que predispõem a pessoa a ser daquela maneira. Mas o esquizofrênico é o cara onde o pensamento, onde a mente ganhou a batalha. É. Ele fala que ouve vozes, né? Dominou. As vozes que ele ouve são, na verdade, o próprio pensamento dele. É. Só que elas ficaram tão autônomas, porque a questão é a intensidade, elas ficaram tão autônomas que ele perde a capacidade de identificar como uma coisa que seja dele. A gente é treinado na residência a perguntar, as vozes vêm de dentro ou vêm de fora? Quando vem de fora, normalmente está ligado a estados tóxicos, de drogas e tudo mais. Dos loucos, do cara que está vivendo um transtorno, vem de dentro. É o próprio pensamento dele. E todas elas têm a ver com a estrutura da mente. Normalmente o pensamento do esquizofrênico, ele é megalomaníaco. Então, lá nos delírios dele, ele imagina que ele é Deus, que ele é todo-poderoso. Isso quando ele está em alta energia. Sim. Aí quando ele está com baixa energia, todo mundo está perseguindo ele, todo mundo quer ferrar a vida dele. E Eu senti mais isso dele. E isso tem uma força de que é muito difícil para ele não acreditar que seja verdade. Ele não consegue acreditar. E o remédio faz o quê? Diminui. O remédio apropriado, ele diminui muito a intensidade desses pensamentos. Mas traz também uma apatia, né? Você sente que ele fica mais... Depende do remédio. Aí precisa ser craque, né? Entendi. Precisa ter uma boa mão, tem que fazer uma boa mistura. Eu recebi um paciente há uns 15 anos atrás, aí eu falo para ele é meu ícone, eu vou depois falar ele para assistir aqui. Ele tinha o seguinte delírio, ele tinha o delírio de que os inimigos invadiam o quarto dele, penetravam no corpo dele, tiravam todas as partes boas e substituíam por partes ruins. Nossa. Ele começou a apresentar esse quadro quando ele estava lá em Israel, estava no exército, puta estresse, sozinho, sem conseguir se relacionar. Na época, ele, inclusive, por causa desses inimigos, entre aspas, ele botou fogo na casa dele. Caramba. Porque era o único jeito que tinha de destruir. Esse rapaz hoje ele tem 40 e poucos anos, eu trato dele há uns 15, primeiro com terapia e medicação, hoje eu só acompanho ele de vez em quando. Ele é um cara que consegue trabalhar, ele conseguiu arrumar uma namorada meia boca, não é aquela coisa. Ele tem noção que ele tem a esquizofrenia, mas ele reluta em admitir que os inimigos não existem. E ele é medicado até hoje. Medicado, mesmo. vai ser medicado a vida toda. Ele ainda acha que tem um perigo real. Mas não tá, como a mente está menos ativa, isso vai caindo meio que no esquecimento. Mas se ele passar por uma ansiedade, por exemplo, ou se ele fizer a interpretação, olha, essa é bacana, de que estão sendo injusto com ele, é sempre que estão sendo injusto com ele, ele corre o risco de voltar a ter um novo surto. O esquizofrênico padrão, ele vai tendo surto em cima de surto e ele vai desagregando a personalidade. Ele vai perdendo a personalidade dele, ele vai perdendo totalmente. Antigamente, nos anos 60, quando não tinha praticamente tratamento para isso, eles cada vez mais iam ficando alijados da convivência social, que ainda é uma marca registrada. O nome anterior da esquizofrenia, Vilela, era a demência precoce. É mesmo? Porque o cara ficava totalmente inutilizado. Uma doença terrível, não se sabe direito ainda, mas claramente é uma doença que encontra na mente o seu principal objeto de se manifestar na pessoa. Eles são iguaizinhos a gente, só que numa intensidade muito maior, muito maior. A gente acha que o nível de paranoia que eles têm é um absurdo, querido. Vou dizer uma coisa para você, pelo menos 70% da população do mundo tem esse grau de paranoia, não tão grande, mas enxerga o mundo como inimigo. É mesmo? Porra, por que a gente tem tanta guerra? Em um grau, em outro, tem.
Sim. Isso é esquizofrenia. Vamos falar da outra que você queria saber. Estresse pós-traumático. Adoro isso. Adoro. Isso é um tema que eu adoro. Há uns 15 anos atrás eu fui num congresso. Acho que vai ficar bacana que eu vou em congresso. Não, lá. Para passar a imagem de poderoso, foi um congresso no Havaí. Olha só. E tinham generais israelenses falando sobre estresse pós-traumático. Por quê? Por causa da guerra lá. Claro, né? guerra contínua. O que é o trauma? O trauma é você viver uma situação de vida muito intensa, muito forte. Então é bomba estourando na tua cabeça, é uma frustração afetiva que você não estava esperando nunca. Isso é o trauma. Esse tipo de coisa é incrível, mas ele deixa uma marca no cérebro. O cérebro ele funciona meio que como uma esponja. E quando tem o trauma, é como você pensa num campo de trigo e pensa num helicóptero ou num drone pousando nele e deixando uma marca. Sim. É a mesma coisa que acontece com o cérebro. E o que acontece? Qualquer estímulo que essa pessoa recebe volta para aquele caminho do cérebro. Repete aquele caminho. O que os generais israelenses mostraram? Mostraram que o cérebro das pessoas com estresse pós-traumático era deformado. Porque de tanto passar, provocou uma hipertrofia. Aumentou o tamanho daquela região do cérebro. Isso é o estresse pós-traumático. Então a pessoa passou por um trauma muito grande. Qualquer situação de estresse. Então, por exemplo, essa menina que estava na expectativa do príncipe encantado e não conseguiu. Ela vai entrar em contato com outro menino, no primeiro não que ele der, já é não, ele vai me abandonar, não, ele não vai gostar de mim, e domina. Ela passa a viver isso como se fosse uma verdade, tal qual o esquizofrênico. E aí, para esses caras aí que deram, qual é a solução? É remédio também? Você quer solução para tudo? Eu não tenho Eu quero, nossa! Tá pensando o quê? Não... Que eu resolvo? Se fosse assim, saía candidato, passava na frente do Pablo Marçal se eu tivesse essas soluções todas. Ele tem solução para tudo. Mas tem solução para estresse pós-traumático? É uma coisa que a pessoa tem que conviver? É um trabalho difícil. É um trabalho difícil porque ele depende de medicação, porque você tem que controlar essa excitação e aí você tem que reconfigurar a mente da pessoa. Você tem que fazer ela ganhar a capacidade de prestar atenção para conseguir enxergar que o cara que ela está vendo não é aquele outro cara, que tem outras características. Isso é um trabalho que na terapia a gente vai desenvolvendo. É que a gente vê muito em filme, né? A pessoa acordando no meio da noite, imaginando que é o inimigo que vai matar ele e tudo mais. Quando o caso chega nesse nível, a gente tem que usar medicação. A gente não tem alternativa de não usar. Eu teria que botar o cara 10 anos para meditar lá no Tibete para poder fazer alguma coisa sem o remédio. E esse aumento de diagnóstico de TDAH? O pessoal fala, é um surto de TDAH. Quando eu me formei não existia esse diagnóstico, né? E aí? Então, o TDAH é uma coisa muito delicada, muito séria e tem basicamente duas origens, né? Tem uma origem química, onde a falta da operacionalidade, se fala assim, da dopamina, impede que neurologicamente a pessoa consiga manter foco. O foco escapa muito fácil, qualquer estímulo manda embora. Né? E tem os quadros de déficit de atenção funcionais. Você não tem alteração metabólica, não tem a alteração do neurônio, da química do neurônio, mas você tem uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito excitada. Quando o cérebro está muito excitado, o canal de entrada fecha. Você não tem a capacidade de prestar atenção. Lembra? Quem pensa não presta atenção, quem presta atenção não pensa. Então a pessoa, por ter uma mente muito excitada, por receber muito estímulo, por assistir muita rede social, ela vai perdendo a capacidade, ou sequer vai adquirindo a capacidade de prestar atenção. Eu tenho um caso super interessante de uma menina que claramente tinha um diagnóstico funcional de déficit de atenção, uma menina de 13 anos, e à medida que a ansiedade dela vai baixando, ela começa a entender melhor. O meu trabalho com ela é dar diretrizes para que ela possa fazer uma leitura mais clara do que está acontecendo. À medida que ela vai entendendo, vou te dar uma pergunta boa para você fazer para mim. À medida que ela vai entendendo,
ela vai diminuindo esse grau todo de excitação e vai conseguindo compreender melhor. Pergunta para você fazer para mim, uma pergunta inteligentíssima. Tá, então assim, não faria. O que a gente faz? Não. Tá bom. Assim, o que a gente faz para acalmar? A gente tem que entender. A gente tem que ter a capacidade de entender o que está acontecendo. E para poder entender, você tem que ter presença. Você tem que ter um delta T de permanência para perceber o movimento das coisas. Que normalmente quando a gente... E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.